Nessa parte sobre os materiais, nós vamos falar sobre tintas serigráficas. Não se trata dessa ou daquela marca, mas sim de informar como é que funcionam as tintas, lembrando que diferentes marcas para uma mesma aplicação podem requerer maneiras diferentes de imprimir. E, como no exemplo de umas semanas atrás, não se trata de encontrar a melhor tinta, mas sim de fazer funcionar da melhor maneira aquilo que se tiver em mãos. Então, o que tem na fórmula de uma tinta? Bom, inicialmente a base é o aglutinante ou veículo, que são resinas, óleos e emulsões, elemento de união entre os demais componentes da tinta. O diluente, um produto químico que se combina com a resina de base, reduzindo sua viscosidade e que evapora na secagem da tinta. O solvente, que é um conteúdo volátil também, né? E que é uma mistura de produtos químicos que atua sobre o material a ser impresso, seja por corrosão, dissolução, aumento da capacidade de molhagem da tinta, e que é eliminado também durante a secagem. Tem a carga, pigmento, pó, são produtos minerais sólidos moídos microscopicamente que ficam em suspensão na base. Fornece a tinta característica como cor, condutividade, isolação dielétrica, resistência mecânica. O catalisador, o secante ou endurecedor, promove ou facilita o endurecimento do material da base durante a fase de cura da tinta, através da reação química ou físico-química, de polimerização ou oxidação. Tem o plastificante, que é um espessante, um mequitante ou um outro tipo de aditivo, que promove uma emulsificação entre os componentes da tinta, molhando a suspensão da carga na base. Também age dando algumas características da tal tixotropia da tinta. Depois nós vamos ver o que é isso. Esses são os tipos de componentes mais comuns da tinta de impressão. Na composição da tinta é necessário um perfeito balanceamento entre as quantidades de cada um desses componentes para garantir o comportamento durante a impressão e durante a cura. Geralmente é necessário ajustar a viscosidade inicial da tinta. Então, os diluidores fornecidos pelo fabricante da tinta geralmente são grupos de solventes misturados numa proporção para que não haja alteração no comportamento da tinta. A cura da tinta ela é um processo que pode acontecer por simples secagem e evaporação do conteúdo volátil, ou por oxidação, ou por encadeamento molecular, ou uma combinação dos elementos acima. Para transferir a tinta do material a ser impresso da forma mais correta, geralmente a gente tem que ajustar a mesma, porque o fabricante da tinta não sabe exatamente que tela que você vai usar, nem a sua forma de imprimir, nem como é que você vai curar a sua tinta. No máximo ele vai fazer algumas recomendações nesse sentido. Por exemplo, você pode carregar mais ou menos conforme você aplica o rodo, ou se, por exemplo, estiver imprimindo a malha de algodão, ela for mais aberta ou mais fechada, vai fazer com que a cor acabe ficando mais forte ou mais fraca. Então, se você usar uma tela mais fina, muito provavelmente você vai ter que dar uma ajustada na viscosidade da tinta para ela passar pela tela. Fora a questão da cor, que também merece um capítulo à parte. Bom, mas o que é a tal da viscosidade? O Sir Isaac Newton foi um brilhante cientista que, entre outras coisas, equacionou a gravidade, provou que as cores são partes da luz visível e equacionou a fluidez dos líquidos numa de uma unidade de medida que ele chamou de viscosidade. Nós temos às vezes a ilusão de que viscosidade é uma característica intrínseca dos materiais líquidos. Não é bem assim, né? A viscosidade depende de condições em que o material se encontra. Um exemplo grosseiro: a água é líquida, mas se você baixar bem a temperatura, ela fica sólida. Os metais são sólidos, mas em altas temperaturas eles fundem, derretem, se tornam líquidos. Os sólidos geralmente mantêm sua forma e os líquidos fluem ou perdem sua forma. No nível dos átomos, esses comportamentos, eles se devem à energia de coesão entre as moléculas. Vamos ter em mente que fluir é a mesma coisa que deformar. Isaac Newton estudou a fluidez dos materiais estabelecendo um modelo matemático para a viscosidade. Nesse modelo tem o material em estudo, uma área transversal do fluxo, como se fosse a superfície da água do rio, e uma superfície de referência, como o leito do rio.
A distância da superfície que flui até a superfície de referência e a velocidade desse fluxo em relação a essa distância ou profundidade do rio constituem os parâmetros para dimensionar a viscosidade. Portanto, a viscosidade é a resistência que o material oferece para fluir. Para fins de impressão serigráfica, o que importa é a velocidade com que o material, a tinta, flui para transferir a imagem da matriz para o substrato. Nem todos os cientistas estavam de acordo em todas as coisas, porque os estudiosos sempre buscam explicações mais gerais para os fenômenos que estão estudando. O Newton estabeleceu uma equação válida para líquidos, mas, como dissemos, os sólidos também podem se deformar, assim como as pastas. Um físico rival de Isaac Newton, chamado Robert Hooke, estabeleceu leis para a deformação dos sólidos quando submetidos a esforços. Chamou a essas leis da elasticidade dos materiais. O Hooke estabeleceu um conceito adicional, o da deformação reversível e da deformação permanente, e de um ponto de ruptura, que é o esforço limite entre as duas classes de deformação. Na deformação reversível, a matéria é classificada como tendo fase elástica, e na deformação permanente, fase plástica. Então, o conceito importante aqui é que o material sólido armazena a energia fornecida pela força aplicada até um determinado limite, e o material líquido não. Como isso se aplica na questão das tintas serigráficas? Existem possíveis esforços ao que o material sofre quando se aplica uma força. Quais são eles? O corte, a flexão, a tração ou a compressão. Para qualquer matéria se mover ou se deformar, é necessário haver uma força externa que irá acelerar o material. Quando uma força é aplicada a um material, esse material irá reagir na forma de um esforço, o que é diferente conforme a direção ou o sentido que a força foi aplicada. Conforme o Hooke, a deformação pode ser reversível ao remover a força ou pode ficar deformado permanentemente em uma certa quantidade após a remoção da força. A explicação da manutenção da forma, da resistência à deformação, está na força de atração entre as moléculas do material ou da mistura de materiais, coesão ou adesão, sendo que essa força de atração molecular se contrapõe à força externa que foi aplicada no material ou mescla de materiais. Essa força de atração molecular, se ela não for vencida, é a energia que fica acumulada no material na sua fase elástica e depende das condições ambientais também. A água, na forma líquida, ela não armazena energia, então ela flui sob a ação da força da gravidade e assume o formato do vaso que a contém ou segue pela calha do rio. Já o fio de poliéster do tecido serigráfico, ele armazena a energia da esticagem na forma de tensão. Entre o sólido e o líquido, existem pontos intermediários, que é disso que se trata a propriedade chamada viscoelasticidade. Mesmo um material sólido como o aço, sob a ação, por exemplo, da estampagem, ele vai fluir, se deformando até a geometria desse estampo. Os esforços aplicados sobre os materiais também fazem a viscosidade variar. A viscosidade é uma característica quantificável em um instante, numa determinada condição. Quando a gente fala em tintas, não se trata de líquidos ou sólidos, mas um estado de pasta, massa de pasta. Na verdade, em uma tinta existem sólidos e líquidos misturados, formando uma suspensão. Isso faz com que, claro, tenha uma resistência maior a fluir, do que um líquido puro. Com esses elementos, a gente pode definir a viscosidade em um instante, com determinadas condições ambientais e com determinados esforços que o material está sofrendo. Por exemplo, ajustando a tinta para uma viscosidade inicial, antes de colocar na tela para imprimir, a melhor forma é medir com um viscosímetro. Existem viscosímetros de vários tipos, Existem os de escoamento, são copos com um furinho calibrado. Não é bom para tinta de serigrafia porque ela demora a vida para passar. E os viscosímetros de ácido descendentes e os viscosímetros torsionais são os melhores para tintas pastosas.
190 anos depois de Newton e Hooke, James Clerk Maxwell estabeleceu um modelo para um material viscoelástico com propriedades viscosas numa escala de tempo longa, mas com resistência elástica a deformações rápidas. Este é o comportamento das tintas no estudo reológico. Assim como no modelo de Hooke, tem uma mola, mas o Hooke associou um amortecedor em série com a mola, e com isso ele conseguiu uma simulação da resposta com respeito à velocidade com que a força foi aplicada. Estas variações são estudadas na engenharia com o nome de mecânica dos fluidos e na química com o nome reologia. O que explica essa mudança de características são os diversos materiais presentes na formulação das tintas e as interações e aderência entre esses componentes. Os instrumentos sofisticados para medir essas propriedades se chamam reômetros, mas geralmente são muito caros e só se justificam para quem vai produzir tintas. Diferentes materiais podem aparentar ter viscosidade baixa, mas eles vão fluir diferente por causa daquilo que nós acabamos de explicar. Os comportamentos de fluxo ou comportamentos reológicos podem ser newtonianos, que quer dizer viscosidade constante, como por exemplo o mel ou o óleo, que não tem carga, né, como as tintas. Eles podem ser tixotrópicos, ou seja, a viscosidade tende a cair com o tempo após a ação das forças. Eles podem ser reopéxicos, quer dizer que a viscosidade tende a aumentar quando deixados em repouso. Além disso, a alteração da viscosidade de diferentes materiais pode ser plástica, quer dizer, diminui a viscosidade conforme o esforço está sendo aplicado. Pode ser pseudoplástica, que diminui abruptamente a viscosidade no limite de um determinado esforço. Ou dilatante, quer dizer que aumenta a viscosidade com a aplicação de um esforço. O slide mostra algumas histórias, né, de comportamentos reológicos, exemplos que eu sugiro que vocês façam um print e deem uma lida. Em resumo, se trata da carga de uma suspensão ou pasta, né, que é a tinta, e o movimento dessa carga dentro dessa pasta no momento que as forças são aplicadas, forças de impressão no nosso caso. Para impressão, interessa principalmente a velocidade do fluxo. Entretanto, é bom lembrar que um material apresenta este ou aquele comportamento dentro de uma faixa de esforços. Fora dessa faixa, o comportamento pode até se inverter. Como é que funcionam esses esforços na impressão? As tintas precisam fluir adequadamente para a transferência da matriz e da matriz para o substrato. Só que fora as condições ambientais, né, a viscosidade das tintas não ser característica constante, a forma e a velocidade de aplicar os esforços impacta na velocidade de transferência da tinta da matriz até o material sendo impresso. Analogamente ao Newton, na tela serigráfica, nós temos a distância da parede do fio ao centro da distância entre fios, causando um esforço de corte na tinta. Haverá um tempo para a tinta percorrer desde a superfície interna da tela até a espessura, né, dessa tela, percorrer esse percurso. E vai depender do tempo que essa tinta estiver sujeita à força, que vai depender também da velocidade da passada, evidentemente. Só que isso é apenas o segundo estágio, conforme nós vimos anteriormente. O primeiro estágio é a depressão da lâmina do rodo contra um volume de tinta contra os fios da tela, causando o esforço de compressão. O terceiro estágio, depois que a tinta ultrapassou os fios, também causa compressão, resultando em comportamento de fluxo e variações instantâneas de viscosidade. O último estágio do desmolde da impressão é um esforço cortante, tanto quanto o esforço número 2, e idealmente a aderência da tinta ao material impresso precisa ser maior do que aos fios da tela, ou seja, a viscosidade nesse instante precisa ser mais baixa do que todos os estágios anteriores. Essas características definem a aplicabilidade de uma tinta a uma determinada tela e uma determinada contagem de fios. É um ponto de partida para um fabricante de tintas formular de acordo com determinadas aplicações de determinada tela, para imprimir com determinadas velocidades. As tintas de alta velocidade são diferentes da tinta de aplicação manual, por exemplo. Uma impressora de platô cilíndrico SPS faz mais de 4.000 batidas por hora, com telas de 1 metro por 1,20 m. E o funcionamento contínuo, com alimentador automático de folhas.
Então, se a gente contar a ida e a volta da tela, são 2 metros de percurso por batida. 4.000 vezes 2 igual a 8 km por hora, ou seja, 8.000 por 60 igual a 133 metros por minuto. 133 por 60 vai dar 2,2 metros por segundo. Essa velocidade não é viável numa impressão manual. Então, essas são considerações importantes, né, quando a produção começa a ficar mais industrializada. Eu acompanhei casos onde equipamentos de alta produção foram comprados e a empresa perdeu meses antes de conseguir produzir alguma coisa com eles. Entretanto, a resposta para grande parte do problema estava apenas em simples aplicação de princípios aritméticos e conceitos da física. O objetivo da nossa apresentação aqui foi fazer uma introdução um pouco mais bem fundamentada à tecnologia serigráfica, ilustrando alguns pontos que, ao meu ver, são críticos, né? E tentando ser o mais abrangente possível, né? Só que a quantidade de possíveis variáveis é extensa e não dá para a gente cobrir tudo. No meu livro, eu procurei fazer uma varredura mais completa, falando das áreas, inclusive da gestão do empreendimento, né, dos pontos técnicos, de pontos filosóficos e do gerenciamento financeiro, né, e da produção. Acabou ficando com uns 460 páginas. É minha intenção aqui continuar esse trabalho através de publicações, né, em mídias e apresentações aqui na bodega, de uma forma mais estruturada para quem deseja se aprofundar nesse estudo. Agradeço a atenção, desejo sucesso nos empreendimentos serigráficos de vocês e até a semana que vem.